sou Maria Letícia Fagundes, nasci em Guaratuba, mas passei minha primeira infância em Paranaguá. Sou filha de professores. Minha mãe e meu pai eram professores. Eu estudei na escola em que minha mãe lecionava em Paranaguá. Estudei numa escola municipal em Paranaguá durante muitos anos. E depois estudei num colégio particular, o Colégio São José, lá em Paranaguá, como bolsista. Eu sempre gostei muito de estudar, então acabei indo para um colégio particular na época com bolsa. Depois vim a Curitiba, já com 14, 15 anos de idade, para fazer vestibular. Eu estudei no Colégio Positivo aqui. Mas antes disso, eu estudei no Colégio Estadual também. Fiz uma parte do meu antigo científico, naquela época existia ainda, no Colégio Estadual do Paraná. Eu escolhi Curitiba como uma primeira opção para eu estudar medicina, na verdade. Já tinha planos de ser médica desde pequena. Me lembro, eu era uma criança asmática e eu passava algumas noites acordada com dificuldade respiratória e minha mãe me levava no pronto atendimento. Chamava SAMU naquela época, era do SUS. E daí eu me lembro que eu adorava que os médicos me atendiam, porque eles eram muito gentis, delicados, eu era uma criança pequena e tal. Criei simpatia pelo médico primeiro, evidentemente, mas a profissão dele parecia uma coisa bacana para a gente seguir. Então a minha escolha da medicina já é desde muito pequena também. E daí vim a Curitiba com esse intuito. Fiz vestibular aqui, fiz a faculdade na Faculdade Evangélica de Medicina e minha pós-graduação eu fiz em São Paulo, na USP. Eu me formei na Faculdade Evangélica de Medicina em 1985. Então já vão lá quase 32 anos de formado. Me especializei na área da ginecologia e medicina legal. E a minha profissão, eu sempre digo para todas as pessoas, e eu recomendo que as pessoas façam até por conta disso. Minha profissão me deu tudo, me deu meus amigos, construí minha vida em Curitiba. Aliás, eu escolhi a cidade de Curitiba porque eu queria que meus filhos crescessem aqui. Então me casei aqui, tive meu filho aqui, minha profissão, segui aqui, fui fazer pós-graduação em São Paulo, tive convites para continuar morando em São Paulo como professora da universidade, mas fiz questão de voltar a Curitiba, onde eu trabalhei também na Faculdade de Medicina como professora, na Evangélica. Então essa aqui foi a minha escolha mesmo, muito consciente para seguir carreira. Eu acho que a medicina é uma profissão social, me põe em contato com as pessoas e fez várias coisas comigo, né? Me humanizou, por exemplo, né? Em vez de a gente vendo dificuldades na saúde das pessoas, a gente encontra sempre uma forma como médicos de ajudar essas pessoas, tanto do ponto de vista clínico, oferecendo tratamento, mas como dando apoio emocional também. Então, ser médica é uma coisa que me traz muito prazer e a certeza de que fiz a escolha certa. Poucas pessoas sabem, mas antes de estudar medicina eu estudei Direito, fiz 2 anos de Direito aqui em Curitiba. Fiz influenciada pela minha irmã, que era advogada. Então na época eu entendia que ser advogada é uma carreira belíssima e tal, mas eu tinha de infância o desejo de ser médica. Cancelei lá minha matrícula na Faculdade de Direito, fiz novo vestibular e daí passei em Medicina. Então a questão da medicina legal nasce aí. No curso de medicina a gente tem a cadeira de medicina legal. Quando eu fiz a cadeira de medicina legal, me trouxe aquela coisa do direito, da lei, do que eu sempre admirei muito, né, no direito. Mas enfim, logo que eu tive a oportunidade, houve um concurso no estado de medicina legal e eu logo fiz o concurso. E sou médica legista há 22 anos. Eu sempre vejo a medicina legal como uma forma de levar saúde para as pessoas também. Parece super contraditório, né? Quando a gente fala em medicina legal, as pessoas pensam em morte, em violência e tal. Mas não, eu vejo desde sempre que a medicina legal leva saúde para as pessoas, porque é lá que a gente determina quais são as doenças que estão acometendo as pessoas e que estão matando mais. Então a gente pode levar essa informação para a Secretaria de Segurança, que vai lá fazer vacinação preventiva, vai fazer o isolamento das regiões. Então, quando a gente sabe do que as pessoas morrem, a gente pode fazer uma prevenção, uma profilaxia. E isso chama saúde, né? Então eu vejo a medicina legal nesse aspecto como prevenção da saúde, como promoção da saúde. Mas vejo também a medicina legal de outra forma, porque a gente atende muitas pessoas vivas também, não só as mortas, evidentemente. Mas essas pessoas vivas, elas chegam com lesão, com problemas físicos causados por violência. Então foi aí que a gente começou uma caminhada muito no enfrentamento à violência, e muito especialmente
para a mulher. Eu via muitas mulheres vítimas de violência que não tinham como seguir, como se defender, não conheciam lei, não sabiam quais eram os caminhos. E a gente, como médico legista, além de fazer a perícia, a gente podia auxiliá-la com informações, por exemplo. A Maria Letícia tomou as primeiras lições de política logo no início da vida. Minha mãe era professora, como eu disse no início, mas era uma professora muito politizada. Eu me lembro que eu pequena, ela me levava para as reuniões que fazia com as outras amigas e eu não compreendia muito o que era aquela reunião. Acabei descobrindo no fim que elas faziam greve para reivindicar melhores condições de trabalho, melhores salários, etc. E daí um dia eu perguntei para ela, assim, eu digo, mas o que vocês estão fazendo, discutindo aqui nessa reunião? Ela me disse assim, não, a gente está buscando uma escola melhor para você, por exemplo, você não gosta de estudar bastante? Então, a gente está aqui reunida para fazer isso acontecer para você e outras crianças. Então, esta foi a primeira lição de vida. Eu vivi minha vida quase inteira sob a ditadura, né? A gente tinha pouca oportunidade de manifestar opinião, a gente acompanhava muito a questão da ditadura. A ditadura começou em 63, acabou em 85. Então, em 85 eu estava me formando na faculdade. Então, a ditadura foi uma coisa muito forte na minha vida. A minha ação foi contrária, eu pensava sempre, tem que politizar, não tem que aceitar as decisões, as perseguições que aconteciam. Então, a política foi uma coisa sempre muito presente na minha vida. Além disso, tem uma coisa que eu reputo, que eu acho muito necessária. Eu estudei uma matéria, não sei se vocês vão lembrar, OSPB, que tratava exatamente da questão social e política das pessoas. Era uma cadeira obrigatória na minha escola. Então lá eu aprendi a ver direitos e deveres, o que era Constituição, o que era democracia, que era uma cadeira obrigatória. Tinha que estudar e prestar prova. Ora, quando você estuda e presta prova, você faz o seu melhor. Então a política já começou assim, de pequena. Na minha escola eu comecei a ter um outro olhar. Depois na faculdade, vivendo sobre a questão da ditadura, me fez ter a percepção da necessidade da gente viver num país de democracia. Então a política é muito presente, assim. A questão política é muito presente na minha vida há anos. Então ser vereadora vai me permitir praticar aquilo que a gente já tem programado a vida inteira, que é ter voz para interferir na vida da cidade que eu escolhi para morar. Quando eu penso em ser vereadora, eu não penso e tenho dificuldade até de pensar em vereadores de bairro. Eu acho que o vereador tem que ser da cidade de Curitiba, que é isso que eu penso que eu vou representar. Eu moro num bairro, mas para mim é independente a questão de eu pensar em trazer privilégios para esse bairro. O privilégio vai ser para o cidadão. E por eu ter esse pensamento que eu não consigo enxergar nos vereadores atuais, por exemplo, eu faço questão de participar. E uma coisa que eu não posso esquecer, eu sou mulher. Somos a maioria e somos a maioria da população, mas somos a minoria na política. Está na hora da mulher seguir este caminho. Nós temos que ser protagonistas na política. E acho que estamos absolutamente capacitadas para fazer isso agora.